Amém. Bom dia, graça e paz. Eu fico imaginando que muitos pais que estão aqui gostariam de estar cantando com seu filho nessa manhã, adorando ao Senhor. Nos sentimos representados, né? Por essa dupla especial e por aquilo que Deus tem nos dado o privilégio de ser para os nossos filhos e ver as declarações, ver os nossos filhos adorando ao Senhor. Eu acho que é o maior presente que nós, como pais, poderíamos receber. Estou certo? É uma bênção. Glória a Deus por esta manhã. Nós vamos, nesse mês de agosto, estar falando sobre um coração jovem. Esse mês de agosto é o mês da Juventude Batista. A semana passada nós tivemos 2 jovens aqui conosco pela manhã, no Congresso da Família. E digo jovens, pastor Paulo César e Nilma, que nos deram a alegria de ver esse casal servindo ao Senhor ao longo de tantos anos. E eu me lembro, há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu havia me convertido recentemente, e o Logos estava se apresentando numa igreja lá perto da minha casa, na igreja que eu me converti, lá em São Paulo. E eu me lembro, eu sentado numa galeria, e o pastor Paulo César, era a primeira vez que eu estava vendo um grupo evangélico cantar, não estava acostumado, me converti aos 16 para 17 anos, estava acostumado com bandas seculares. E, de repente, me levaram para ver um conjunto que cantava músicas evangélicas. Naquela época não era gospel, era evangélica, né? E eu me lembro claramente, eu sentado na galeria, o pastor Paulo César foi apresentado pelo pastor da igreja, e ele disse assim: eu quero agradecer ao Senhor, mais uma vez, por me dar a oportunidade de cantar. E foi muito curioso para mim, sábado passado eu estava aqui, né, no primeiro dia da apresentação. Qual foi a primeira oração do pastor Paulo César? Senhor, quero agradecer mais uma vez por me dar a oportunidade de cantar, 30 e tantos anos depois. Eu queria muito ter feito, na semana passada, a seguinte pergunta para ele, que eu gostaria de fazer para você pai, para os irmãos que estão aqui nesta manhã. Se você pudesse escolher um presente hoje, você pai, ou os irmãos que estão aqui pudessem escolher um presente, qual desses 2 presentes você escolheria? Queria ter perguntado isso para o pastor Paulo César, domingo passado. Você escolheria a sabedoria da maturidade ou escolheria a força da juventude? O que você escolheria, pai? Sabedoria? A força da juventude? Os 2? É uma pergunta que chama a nossa atenção, porque ao olharmos para a nossa vida, nós percebemos que ela tem um prazo de validade. E eu louvo a Deus, porque a semana passada nós pudemos ver um casal, já que está na maturidade, servindo a Deus com a mesma força e o mesmo vigor como tinham na juventude. Essa expressão me faz lembrar de Caleb, quando recebe a promessa de Josué: olha, você quer qual parte da terra? Ele falou assim: olha, eu quero o Monte Hebron, porque quando eu tinha 40 anos, me foi prometido o Monte Hebron. E agora, com 80 anos, me sinto com a mesma força e com o mesmo vigor que tinha quando recebi a promessa. Um velhinho de 80 anos falar isso anima o nosso coração. E eu quero convidar você a pensar sobre isso nesta manhã, porque se nós fizermos o que diz o Salmo 90, no versículo de número 12, diz assim: ajuda-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Alguma vez na vida você já fez essa conta? Você já contou os seus dias? Normalmente nós comemoramos anos, mas estimulado pelo livro Uma Vida com Propósito, há alguns meses atrás, eu fiz essa conta. No início do livro, o pastor Rick Warren, ele fala que vai ter uma jornada de 40 dias na leitura do livro, e ele nos estimula a fazer uma análise de quantos dias de vida nós temos ainda. Tomando como exemplo o Salmo 90, versículo 10, que diz que a vida do homem deve ser de aproximadamente 70 anos, e depois disso, enfado e canseira. Então, pensemos que essa é mais ou menos a expectativa de vida dos dias de hoje, 70 anos de vida. 70 anos dá 25.550 dias. 70 anos, 25.550 dias. Aí eu comecei a fazer as minhas contas, e para alcançar um coração sábio, eu transformei em dias. E percebi
que já consumi 18 mil dias. Estou perto dos 50. Por que esse silêncio todo, quando eu estou falando de idade? Ou seja, devo ter pela frente, na expectativa do Salmo 90, versículo 10, mais 7.500 dias. E o que eu vou fazer com esses 7.500 dias? Se você tivesse 7.500 reais na sua conta, você seria criterioso para usar, não seria? Você ia estabelecer as prioridades e, sabendo que esse recurso é esgotável, como os nossos dias, você usaria da melhor forma possível. Eu quero convidá-lo nesta manhã a fazer isso. Se você depois quiser uma tabelinha de quantos dias te faltam, ou quantos dias você já viveu, você pode depois acessar a internet, entrar lá no livro Uma Vida com Propósito, vai ter essa tabelinha. Eu sei, se eu me considerar que vou viver até os 70 anos com vigor, com força produtiva, eu tenho mais 7.500 dias. E quero usar esses dias da forma mais preciosa, da forma mais produtiva possível, sabendo que a qualquer momento essa conta pode ser zerada. Então, quero viver esses dias com um coração jovem, com a força da juventude e a sabedoria da maturidade. Eu quero escolher os dois presentes, assim como vocês também nesta manhã, se pudesse escolher, escolheria os dois presentes. Para pensarmos sobre isso, eu escolhi um texto das Escrituras que fala sobre jovens e fala sobre pais. Está na primeira carta de João. Abra, por favor, primeira carta de João, no capítulo 1, ou melhor, capítulo 2. Nós vamos ler os versos de número 12 até o verso de número 17. João provavelmente escreve essa sua primeira carta. João está com quase 100 anos de idade. É o único apóstolo vivo, todos os outros apóstolos já tinham sido martirizados, e inclusive João é o único que morre de causas naturais. Na história da igreja, esse apóstolo não tem uma história de martírio, ele faleceu de causas naturais na cidade de Éfeso. Existe lá um monumento até hoje na Turquia, que dizem que era a casa que o apóstolo João viveu. Então, este homem escreve essa carta por volta de 95 da nossa era, e ele tem aqui algumas verdades muito preciosas para nós aprendermos nesta manhã. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim as Escrituras: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, para sempre. Vamos orar mais uma vez, por favor? Feche os teus olhos. Nosso Deus, que manhã preciosa o Senhor preparou para nós. Nós entendemos que até mesmo a chuva que cai lá fora é bênção vinda das tuas mãos, para nos abençoar, para derramar graça sobre nós. Te agradecemos pelo privilégio de ouvir os nossos filhos louvando e engrandecendo o teu nome, Senhor. Também queremos pedir que nesta manhã o Senhor nos presenteie com a capacidade de compreender a tua palavra, de aprendermos mais sobre as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Queremos, ó Deus, vencer este mundo, queremos estar, ó Deus, ligados com a tua vontade para nós. Sabemos que a nossa vida tem um prazo de validade. O Senhor sabe quais são os nossos dias, e queremos viver esses dias de acordo com a tua vontade, Senhor.
Oramos colocando este tempo diante do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como eu disse aos irmãos, esse senhor de quase 90 anos de idade escreve para as igrejas da Ásia Menor. O apóstolo João, ele escreve, depois de Paulo, é a pessoa que escreveu mais no Novo Testamento. Ele escreve o Evangelho, escreve estas 3 cartas e também escreve Apocalipse. E é interessante que nesses 3 períodos distintos, logo no começo da igreja, através do Evangelho, depois que as igrejas se estabelecem com as suas cartas e depois com o Apocalipse, João passa por 3 períodos distintos da história da igreja. E neste momento que ele está vivendo, ele está escrevendo para a igreja, já próximo da sua partida deste mundo, e vendo tudo o que aconteceu, a igreja se espalhando por toda a Ásia Menor, ali pela costa da África, chegando em diversos lugares próximos da Europa. Ele escreve essa carta para combater uma heresia, que era o gnosticismo. O apóstolo Paulo também faz isso, principalmente com a carta aos Colossenses, e também Pedro, na sua carta pastoral, também escreve combatendo as heresias, esta heresia chamada gnosticismo. O gnosticismo era uma mistura de filosofia grega com alguns aspectos, vamos dizer, místicos do judaísmo. E haviam pessoas que faziam parte da igreja, que estavam inseridas no contexto da igreja, que começaram a abraçar o gnosticismo. Ele era muito atraente, porque ele tinha essa linguagem da filosofia grega, do conhecimento grego, gnose, o termo gnóstico significa conhecimento. Então as pessoas começaram a dar ouvidos, a atender o que estes gnósticos falavam. E era muito curiosa a doutrina deles. Nós vamos falar de forma bem superficial. Nosso objetivo nesta manhã não é falar sobre o gnosticismo, mas sobre o cristianismo. Mas 2 aspectos importantes do gnosticismo são destacados aqui nessa primeira carta de João. Primeiro era que o gnosticismo, em função do dualismo, de acreditar que a matéria era essencialmente má e que apenas o espírito poderia ser bom, eles julgavam que as coisas que eles praticavam com o corpo, como matéria, não tinham qualquer influência sobre o espírito ou a alma. Então, quanto mais eles praticassem, gastassem a matéria, mais eles conduziriam essa matéria para a perdição, porque o destino da matéria era a perdição, é o mal. E essa prática do mal, dessa vida sem padrões, não afetava em nada a vida espiritual. E alguns cristãos começaram a adotar isso como critério para a sua própria vida. Lembramos que no cristianismo nós somos chamados para um padrão moral elevado. Nós somos convidados a obedecer a palavra de Deus, os seus mandamentos, que são padrões éticos e morais. Então o gnosticismo atacava essa base importante do cristianismo, dizendo assim: olha, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, porque o seu espírito é bom e ele vai evoluir. Essa doutrina também afetava um outro aspecto, e talvez mais importante do que o primeiro, do cristianismo, que era de que Jesus de fato não existiu. Jesus foi um homem e, por ser um homem, não poderia ser bom. A matéria não pode ser boa em hipótese alguma. E eles entendiam que quando Jesus se batizou ali no Rio Jordão, veio sobre ele um pneuma, um espírito, que ficou sobre ele até momentos antes da crucificação. Então, na verdade, o Jesus histórico nunca foi filho de Deus, não poderia ser bom, porque por ser matéria, por ter um corpo, não poderia ser o verbo encarnado. E era interessante que eles tinham essa mentalidade, eles chamavam de demiurgo, o construtor do universo, o artista que fez o universo, e não entendia que Deus era o Criador. Tinha essa doutrina do demiurgo e dos aions, que eram os espíritos que emanavam desse demiurgo. Uma coisa meio maluca, mas fazia parte da filosofia grega e também do misticismo cabalístico do judaísmo. A igreja começou a ser afetada por isso. E alguns irmãos, estimulados por essa prática, começaram a abandonar a essência do cristianismo. E o apóstolo João escreve:
essa não é uma carta pastoral, como as outras duas que ele escreve para a senhora eleita, a segunda, e a terceira carta que ele escreve para o seu amigo Gaio. Mas ele escreve aqui para toda a igreja que está sendo ameaçada por essa heresia. Talvez a gente não consiga fazer um paralelo entre o primeiro século e o século 21, porque o gnosticismo hoje não é tão praticado, ele não está em evidência. Mas a essência do gnosticismo tem atacado os nossos dias, levando pessoas cristãs que entregaram as suas vidas a Cristo a viverem uma vida cristã superficial, pensando que é possível servir a Cristo e continuar praticando algumas coisas como se nada tivesse acontecido. É interessante nós percebermos que o padrão moral do cristianismo caiu muito nos últimos anos. Eu faço parte de uma época, e não me chamem de muito velho, que ser cristão era sinônimo de idoneidade. Havia uma magazine lá em São Paulo, chamava Mapping, era uma magazine muito grande, lá no centro de São Paulo, perto do Teatro Municipal. Se você chegasse com a carteirinha da igreja, de uma igreja batista, ou de uma Assembleia de Deus, ou de uma igreja presbiteriana, você chegava com a carteira, naquela época os membros da igreja tinham uma carteira. Você abria um crediário na hora, sem qualquer tipo de consulta, porque partia-se do pressuposto de que todo cristão é honesto, fiel nas suas contas. Eu me lembro disso. Eu fui discipulado por uma pessoa que pôde praticar isso, ir lá, apresentar a sua carteira e abrir um crediário. Infelizmente hoje não é mais assim. Nós temos visto que as pessoas estão de alguma forma ligadas à igreja, ou ligadas ao cristianismo, ou falam em nome de Cristo, mas insistem em viver uma vida que está mais de acordo com o sistema deste mundo do que com os padrões que a Bíblia nos apresenta. Por isso, a ameaça do gnosticismo não era tão grave como é essa ameaça deste cristianismo superficial, dessa visão hedonista que nós temos hoje, da busca do prazer pelo prazer e também do individualismo. Por isso, ao lermos nessa manhã essa carta e os conselhos deste amado apóstolo, que ele se chama a si mesmo de presbítero, e presbítero significa alguém que alcançou a sabedoria pela maturidade. Então, um pastor é presbítero, um presbítero é presbítero, um irmão com mais experiência cristã é um presbítero no conceito etimológico da palavra. Presbítero tem a ver com sabedoria através da maturidade. Lembra que você falou, olha, eu prefiro a sabedoria da maturidade? Então, o apóstolo João é o grande exemplo de maturidade aqui no Novo Testamento, aos seus quase 100 anos. Mas ele nos alerta para esta questão que ele estimula os cristãos daquela época a praticarem o cristianismo autêntico. E ele chega para essas, não 3 categorias, mas 2 categorias. Aqui vocês perceberam que existe o termo filhinhos, que aparece em 2 versículos, nós já vamos ler. Aparece o termo pais e também o termo jovens. Por incrível que pareça, não estamos falando de 3 categorias. Os originais da palavra filhinho quer dizer pessoas queridas, pessoas próximas, pessoas que tiveram como pai o exemplo do apóstolo Paulo, do apóstolo João. Então, todas as vezes que ele fala filhinhos, ele está se referindo a cristãos maduros e também a cristãos mais jovens, a desempenharem essas características que ele via nesta igreja na Ásia. Esta igreja estava vencendo o mundo. Satanás estava sendo derrotado na vida destes irmãos. E eles usavam armas espirituais que eu e você podemos usar aqui no século 21, porque essas armas não envelheceram. Essas armas continuam poderosas em Deus. Essas armas continuam sendo instrumentos nas nossas mãos para sermos pessoas que vencem o mundo. Esse é o tema da nossa mensagem nesta manhã. Jovens que vencem o mundo. E pode ser você jovem que está com 50, que já chegou aí nos seus 50, deixa eu fazer a conta, 18.500 dias. Você pode ser um jovem de 70, que já está no seu 25.550 dias. Ou você pode ser um jovem de 23 anos, que está aí com 8 mil dias de vida. Perceberam que quando a gente conta em dias fica diferente o negócio? Percebeu, pastor Reinaldo? O pastor Reinaldo, por exemplo,
consumir uns 5.000 dias por enquanto, né, pastor Renan? Um pouquinho mais. Por isso, irmãos, eu quero chamar a sua atenção nesta manhã para estas armas espirituais que esta igreja estava usando e estava vencendo o mundo. Nós percebemos um grande paralelo entre estas armas que são apresentadas na vida dos pais, dos mais maduros, na vida dos jovens, daqueles que ainda possuíam força e vigor físico, para a grande realidade e para a grande ameaça que eles viviam na época com o gnosticismo e a realidade que nós vivemos hoje. Se você prestar atenção comigo, no verso de número 12, quando a Bíblia diz assim, João 2,12 diz, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Por quê? Por causa do seu nome, ok? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Você vai perceber que isso é repetido no verso de número 14, onde ele diz, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E aqui, irmãos, nessa expressão filhinhos, nesses dois versículos de número 12 e no versículo de número 14, nós encontramos uma das armas espirituais, que era a firmeza na doutrina. A doutrina é uma arma espiritual. Não pense que doutrina tem a ver com apetrechos, tem a ver com a maneira de se vestir, que doutrina tem a ver com usos e costumes. Doutrina tem a ver com aquilo que foi pregado na mensagem do Evangelho. E é curioso que ele diz aqui nos dois versículos, olha, vocês sabem que os seus pecados são perdoados e vocês conhecem o Pai. Nós falamos sobre isso aqui há alguns domingos atrás, eu acho que na minha penúltima mensagem, eu estive falando com os irmãos que o apóstolo João é o único dos apóstolos que aponta para mostrar para nós, igreja, que nós temos um Pai no céu. Essa palavra Pai aparece pouco nos evangelhos sinópticos. Aparece por volta de umas 20 vezes nas cartas de Paulo. Mas nos escritos de João aparecem mais de 150 vezes a palavra Pai. Uma das missões do apóstolo João era mostrar para a igreja que, olha, em Cristo Jesus vocês são feitos filhos. Nós temos um Deus Pai, não um Deus distante, não um Deus que não se relaciona com seu povo, não um demiurgo, como diziam os gnósticos. Nós temos um Pai que é o Criador dos céus e da terra. E mais, este Pai, através do seu Filho, Ele perdoa os nossos pecados. Se você conversar com alguns cristãos, você vai perceber que muitos deles têm dúvidas da sua salvação. Confessaram Jesus Cristo como Senhor. Entendem que Jesus é o Cristo, como nós cantamos no início deste culto. Mas, quando cometem alguns erros, quando cometem pecados, quando passam por algumas dificuldades, sentem a sua fé ameaçada, a sua salvação ameaçada. E até pensam, eu acho que eu perdi a minha salvação. Uma das bases doutrinárias do cristianismo é a certeza de que somos salvos. Se você olhar para o início do capítulo 2 da primeira epístola de João, você vai ver, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, não é sempre, não é toda hora, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Em Cristo Jesus nós somos salvos. Nós fomos tirados do mundo. E é interessante essa expressão, porque quando nós entendemos que somos salvos, e que apesar de cometermos pecado, ele diz no verso de número 6 do capítulo 1, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andamos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se porém, verso 7, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, leia comigo, nos purifica de todo o pecado. Se nós dissermos que não temos cometido pecado, somos mentirosos, e a verdade não está em nós. Verso 8 aí do primeiro capítulo.
Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você fez a boa confissão, se você crê que Jesus Cristo, que se fez carne, Deus que se fez homem, é o Filho de Deus, e que na cruz do Calvário pagou pelos seus pecados, por todos os seus pecados, e não somente os seus, mas os meus e o do mundo inteiro, de que Ele ressuscitou ao terceiro dia, hoje está à destra de Deus Pai, intercede por nós, temos um advogado junto ao Pai. Se você crê nisso, os seus pecados são perdoados. Quando você confessa os seus erros, os seus pecados são perdoados. O apóstolo Paulo, por 2 momentos na sua vida, ele expressa essa guerra e esse entendimento que ele tinha. No capítulo 7 de Romanos, ele diz assim, olha, eu quero fazer o bem, mas no meu corpo tem uma lei que faz o mal. Portanto, eu não faço o bem que eu quero, agora o mal que eu não quero, eu vou lá e faço. E ele responde, desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Graças, porém, a Cristo, de forma que, como corpo, sou escravo do pecado, mas a minha alma, o meu espírito, está salvo em Cristo Jesus, o meu Salvador. Essa parece ser uma coisa simples, mas se você prestar atenção, diante das ameaças, diante das nossas quedas, diante dos nossos deslizes, muitas vezes é como se o inimigo chegasse diante de nós e dissesse, você não é salvo coisa nenhuma, você continua debaixo do meu sistema, o seu desejo ainda é meu, você ainda me serve. O curioso é que ele diz assim, jovens, vocês são fortes, verso 14, a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Essa acusação é falsa. Se nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por isso, irmãos, a primeira arma espiritual é a certeza de que somos salvos. É interessante que nesta época não havia uma clara definição sobre a cristologia ou a doutrina de Cristo. Muitos achavam, e você encontra escritos hoje, escritos de alguns cristãos, de alguns pesquisadores judeus, mais especificamente um pesquisador judeu, que afirma que, na verdade, Jesus não era o Filho de Deus, mas ele foi fruto de uma violência de um soldado romano com Maria. E ele faz diversas afirmações históricas, dizendo que, na verdade, o Cristo, aquele Jesus que nasceu, não era filho de José, mas era filho de um soldado romano. E essa doutrina, esse ensinamento tem sido falado em seminários, em faculdades, e se estuda a respeito disso, porque defende-se a tese de que Jesus não era filho de Deus coisa nenhuma, isso é uma invenção da humanidade. Mas João, aqui mesmo na sua carta, no verso 1 do capítulo 1, ele diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, até uma redundância aqui, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam, mais uma redundância, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O verbo virou gente e habitou entre nós. Essa é uma arma poderosa contra as astutas ciladas de Satanás. Nós cremos que o Deus Filho se fez homem, um homem como nós, que passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos, porém sem pecado, morreu numa cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo. Ele vai vir buscar a sua igreja. Nós somos um povo separado para Deus, fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é uma arma espiritual, irmãos. Não permite que a sua fé, que a sua convicção seja abalada em função das dificuldades e dos problemas que você passa. No mundo, tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse nosso Senhor. Aleluia. E graças a Deus por isso.
É interessante também que dentro desse contexto, o apóstolo João fala aos jovens e fala a respeito da segunda arma espiritual. A primeira, a força doutrinária. E ele aponta aqui para a questão da salvação. A primeira arma espiritual, a certeza da salvação, de que Jesus é o Cristo, Ele é o Messias. Nós somos salvos através de Cristo Jesus, certeza da salvação. A segunda arma espiritual, ele aponta aqui no verso de número 14, parte B do versículo, onde ele escreve: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Irmãos, a palavra de Deus sempre foi uma arma espiritual. A palavra de Deus era uma arma espiritual, a Torá era uma arma espiritual para os judeus. Eles criam na revelação, na inspiração das Escrituras, no nosso Velho Testamento, na inspiração da lei mosaica, nos escritos dos profetas maiores e menores, nos livros históricos, isso fazia parte da constituição do povo de Israel. Apesar de eles se desviarem, apesar de eles muitas vezes pegarem outros caminhos, havia uma constituição, havia um escrito, havia uma palavra que regia aquele povo, que era a palavra de Deus. Para nós hoje, que temos o Velho e o Novo Testamento, e temos o Evangelho, e temos as cartas de Paulo, as cartas doutrinárias, temos toda a nos rodear esta nuvem de testemunhas, porque hoje a palavra de Deus está sendo colocada de uma forma tão insignificante no contexto da nossa família. Falamos sobre isso algumas semanas atrás. A palavra de Deus é uma arma espiritual. A palavra do Senhor nos diz que se você maneja bem a palavra da verdade, como obreiro aprovado, você não terá do que se envergonhar. A palavra de Deus hoje, ela tem sido colocada de lado, porque em cima das mesas, nos escritórios, existem alguns outros livros que também são importantes. Livros sobre direito penal, livros sobre psicologia, livros das técnicas mais avançadas de administração, como ganhar dinheiro, como aprender inglês em 3 meses, falar fluentemente. Então, se nós prestarmos atenção, nós temos dedicado o nosso tempo, como foi dito aqui, através da música, para fazer muitas coisas que são legítimas, mas são deste mundo, fazem parte deste mundo aqui. E se essas coisas tomarem a primazia da nossa vida, se nós não tivermos mais atenção à palavra de Deus, nós seremos assolados pelo mundo. Vamos, entre aspas, dormir no colo do príncipe deste mundo, no colo de Satanás. Mas ele diz assim: jovens, vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Quantos dos nossos jovens hoje manejam bem a palavra de Deus? Sim, temos advogados, temos engenheiros, temos bons administradores, mas eu estou falando de palavra de Deus. Estou falando de Bíblia, de conhecimento das Escrituras, de regra de fé para o seu dia a dia. Nós precisamos tomar cuidado. Eu tenho 2 filhos jovens. E a minha preocupação foi dar uma boa formação para os meus filhos. Para minha filha, a gente conseguiu dar uma boa formação para a Larissa. Para o William, a gente está tentando ainda, porque ele gosta de futebol e come muita coxinha. Aquele gordinho ali, né? Nosso filho é especial, né? Ele tem síndrome de Down. Então, a gente não conseguiu dar uma boa formação técnica para ele. Ele escreve bem, ele lê, sabe o nome de todos os jogadores de qualquer time que você perguntar, mas a gente não conseguiu dar uma formação acadêmica para o William. Mas, para a glória de Deus, o William é um homem temente ao Senhor. Ele tem prazer de estar na igreja. Ele lê as Escrituras, ele ora, ele serve. Então, hoje eu penso, eu tenho um filho especial. Eu não tive a oportunidade de dar uma formação acadêmica a ele, mas o que nós oferecemos para ele, assim como o Daniel disse a respeito do seu pai, eu creio que tem um valor inestimável, é superior ensinar o nosso filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele for adulto não se desvie dele. Nossos jovens estão perdendo, apanhando do diabo, porque não manejam a palavra de Deus, porque não manejam as Escrituras. A palavra de Deus não está no coração deles, e eu quero chamar a sua atenção, pai, para o nosso dia, que nós somos responsáveis por isso.
Sim, queremos dar uma boa formação para os nossos filhos e vamos lutar por isso. Queremos que os nossos filhos falem uma língua diferente do português, mas, acima de tudo, queremos que os nossos filhos sejam servos e servas de Deus. Queremos que eles sirvam ao Senhor. Então, talvez hoje você esteja passando por um dilema, que o seu filho é formado, ele tem um título, mas ele está longe dos caminhos do Senhor. Porque na luta, na batalha, faltou a espada. Faltou um João 3,16. Faltou um João 10. Faltou alguns princípios espirituais que não foram importantes no momento da sua caminhada. Eu tenho tido a oportunidade de conviver mais com os irmãos. Nós somos, junto com o pastor Fábio, somos os pastores mais novos aqui na equipe de pastores da IBAN. Eu sou responsável por um setor, o setor 1 aqui do Imbuí. Nós temos 14 GFs. E eu tenho visitado esses GFs. E tem me chamado muita atenção. Em alguns aspectos, trazido muita alegria ao meu coração, em outros aspectos, um pouco de tristeza. Deixa eu falar primeiro da parte da alegria, ok? Pode ser pela alegria? A maior parte dos nossos GFs são de pessoas mais maduras, pessoas que já gastaram uma boa quantidade de dias, já estão aí perto dos 18, 17 mil dias, perto dos 40, 50 anos. Tenho ficado muito feliz de ver que essas pessoas mais maduras, que fazem parte desses GFs, quase todas elas, 80% delas, estão inseridos nos mais diversos departamentos da IBAN. Tem gente no coral, tem gente na segurança, tem gente dando aula. Em alguns GFs eu vou conversando com eles, eles vão falar, olha, eu sou aqui do GF tal e faço parte do evangelismo. Eu estou no GF tal e faço parte do departamento infantil. Eu estou no GF tal e estou no departamento infantil, vou na cozinha, ajudo na segurança. Tem uma senhora aqui na igreja, que eu não vou dizer o nome dela para vocês, não vou dizer que é Dona Ritinha. Escapou. Dona Ritinha está aí? Ela vai me bater, se ela estiver por aí. Você pode chegar qualquer dia aqui na igreja e perguntar onde está a Dona Ritinha. Ela vai estar envolvida em alguma atividade, aqui ou lá na ABM. Ela tem mais de 70 anos. Pequenininha, mas cheia de força e vigor na palavra do Senhor. Então, irmãos, hoje nós temos uma preciosidade, um ministério de preciosidade, que está a todo vapor, cheios da graça, da maturidade e cheios da força da juventude. Eles ensaiam, eles trabalham, eles estão sempre à frente dos ministérios, dando de si, disponíveis para servir ao Senhor. E aí vem a parte ruim. Posso continuar? Você já quer ir embora? A parte ruim é que nós temos poucos jovens envolvidos nos ministérios da igreja, envolvidos nos GFs, envolvidos nos GAs, envolvidos dando do seu tempo, da sua força, do seu vigor físico no serviço ao Senhor. É curioso que aqui o apóstolo João, a partir do versículo 15, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Talvez na sua interpretação, você pense assim, não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não consumo drogas lícitas e nem ilícitas, eu não faço parte dessas coisas do mundo. Irmãos, olha o que diz aqui, o que é o mundo, o sistema, não a criação, não as pessoas, não a humanidade, mas o mundo como um sistema. Ele apresenta no verso de número 16, ele diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então nós não estamos falando de drogas, nós não estamos falando de alcoolismo, de prostituição, nós estamos falando de um sistema que faz com que você gaste mais tempo com as coisas desta terra do que com as coisas de Deus. Que você invista mais do seu tempo fazendo coisas para você ganhar mais dinheiro, para você ter mais sabedoria, do que para servir ao Senhor. Por isso, o apóstolo João chega para essas pessoas, chegam para esses irmãos aqui e dizem assim, olha, vocês têm a palavra de Deus para esses jovens e diz, vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e vocês têm desvencido o maligno, vocês não estão amando o mundo, vocês estão servindo pessoas.
E esta é a terceira arma, irmãos. Servir aos irmãos. Se nós não amarmos uns aos outros, a verdade de Deus não está em nós. O apóstolo João diz isso aqui a partir do verso de número 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama ao seu irmão permanece na luz, e nele não há treva alguma. Verso 11. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Talvez muitos dos nossos jovens, dos nossos pais, das pessoas que estão aqui, digam assim: olha, sabe por que eu não sirvo na igreja? Porque a igreja está cheia de gente complicada, ou povo difícil. Olha, Deus é pai, mas tem cada filho. Então isso desestimula algumas pessoas, porque às vezes o trabalho não é reconhecido, às vezes você não recebe o carinho que você gostaria de receber, às vezes as pessoas não entendem o seu serviço, e você para, e você desiste, e você não demonstra um serviço a um irmão. Porque o que eu estou mencionando, quando você está num departamento da igreja, quando você está num GF, você está servindo aqueles irmãos, você está contribuindo com aquela comunidade. A nossa igreja é uma igreja muito grande, é uma igreja que, se nós apenas convivermos aqui nos domingos, você vai entrar e vai sair e não vai conhecer ninguém. Mas nos grupos pequenos, nos departamentos da igreja, nos ministérios da igreja, a comunhão, porque um conhece o outro, um está preocupado com o outro, um está servindo ao outro. Neste momento que estamos aqui, existem diversos irmãos que estão nos servindo, para que o ar-condicionado funcione, para que a mensagem seja transmitida por diversos lugares do mundo, para que os nossos filhos sejam educados na palavra do Senhor. Há pessoas dando aula nesta hora, existem muitas pessoas servindo, e essa é uma arma poderosa contra Satanás. Quando nós amamos as coisas de Deus, nós nos afastamos das coisas do mundo. Quando nós nos dedicamos às coisas do mundo, nós nos afastamos das coisas de Deus. O apóstolo João chega aqui e diz: filhinhos, eu vos escrevi, verso 12, porque os vossos pecados são perdoados. Certeza da salvação. Verso de número 13, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Certeza da salvação, Jesus é o Cristo. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. E verso 14, para nós encerrarmos. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Armas espirituais, firmeza doutrinária, certeza da salvação, social, uma arma social, amar um ao outro, guardar a palavra de Deus, guardar a obediência à palavra de Deus, uma arma moral, e a confiança, o amor uns aos outros, uma arma social. Repetindo, começar pela social. Quando você demonstra amor pelos seus irmãos através do serviço, isso é uma arma social. Quando você guarda a palavra de Deus através da obediência, de praticar os princípios, é uma arma moral. E quando você tem a certeza da salvação, de que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, esta é uma arma doutrinária. Ela é ética, ela vai moldar o nosso comportamento. Eu tenho a plena convicção de que nos próximos 7.500 anos da minha vida, a minha juventude talvez já ficou um pouquinho distante.
E às vezes eu vou para a ABM, venho para cá, volto para a ABM, quando eu volto, eu já volto. Mas eu tenho tido a alegria de servir ao Senhor há 22 anos como pastor, em diversos lugares, em diversas situações. E como eu sei que esse serviço e essa dedicação tem me feito vencer este mundo. Satanás não passa lá perto de casa. Ele não tem acesso ao nosso endereço, porque essa arma está sempre apontada na direção dele. Nós servimos a Deus, servimos os nossos irmãos. Tenho certeza também que tenho quase 34 anos que eu leio as Escrituras. Fui muito bem discipulado, tive a oportunidade de aprender com muitos homens de Deus que me ensinaram a palavra do Senhor. Poder falar com você nesta manhã é fruto de pessoas que semearam na minha vida. E eu sei que nós temos procurado obedecer a esta palavra, sermos fiéis a esta palavra. Essa igreja é fiel à palavra de Deus. Aqui a palavra de Deus é ensinada, ela faz parte da nossa vida. Essa igreja está alicerçada na palavra de Deus. Nós temos essa arma moral. E também tenho certeza que, como o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, pedi ao Senhor que 3 vezes tirasse o espinho da minha carne. Era algo que o esbofeteava dia e noite para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações que ele teve da parte de Deus. E ele escuta uma voz dos céus dizendo assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós sabemos que somos fracos, nós sabemos que somos pecadores, mas nós servimos a Cristo. Nós fomos tirados do mundo. Nós ainda estamos nesse mundo, passamos por algumas dificuldades, mas temos segurado na mão do nosso Senhor e Ele tem nos conduzido. E o nosso amor e a nossa primazia, as nossas prioridades não tem a ver com este mundo. Nós pertencemos ao reino dos céus. Lembra que eu falei dos 25.550 dias? Isso não é nada comparado à eternidade. Sabe quantos dias nós vamos passar na presença do nosso Senhor? Todos, para sempre. Essa é a certeza da nossa salvação. Somos salvos para a vida eterna. Enquanto estivermos aqui, vamos usar estas armas e vamos vencer o mundo, porque em breve estaremos com o nosso Senhor, reinando para sempre. Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos. Te agradecemos por esta manhã, Senhor, em que temos o privilégio de ouvir a Tua palavra. Talvez nesta manhã, Senhor Deus, Pai, querido Paizinho, há pessoas aqui que não Te conhecem, e através do Teu Filho, Jesus, o nosso Senhor, o Senhor pode se revelar a eles nesta manhã. Por isso pedimos que o Senhor desperte o coração de homens e mulheres que estão conosco nesta manhã e ainda não possuem esta certeza de salvação, de que em Cristo Jesus os nossos pecados são perdoados. Nós temos vida e vida eterna em Cristo Jesus, o Teu Filho. Obrigado, Pai. Obrigado por esse presente. Hoje é dia dos pais, mas foi o Senhor, nosso Deus Pai, que nos deu esse grande e inestimável presente. Nós também queremos orar pelos nossos jovens, que sejam fortes, que manejam bem a palavra da verdade e vençam o maligno, Senhor. Nós queremos declarar que os jovens da nossa igreja não pertencem a este mundo, são jovens incomuns. O Senhor há de levantá-los em força, em graça, para vencer este mundo, para vencer o maligno. Nós apresentamos os nossos filhos diante de Ti, Senhor. Tem misericórdia se nós demos ênfase a coisas erradas. Sim, Senhor, nós queremos que os nossos filhos sejam bons profissionais, que sejam bem-sucedidos, mas acima de tudo que sejam servos e servas do Senhor. Por isso que o Teu Espírito Santo conduza os nossos jovens. Continua fortalecendo, Pai, os maduros, as pessoas mais maduras desta igreja, que têm servido ao Senhor com tanta alegria, têm nos abençoado, eles têm dado testemunho de que conhecem aquele que é desde o princípio. Continuam servindo ao Senhor, servem há 20, 30, 40 anos. Queremos Te agradecer pela vida do pastor Paulo César e Nilma, que mais de 45 anos tem servido ao Senhor, ministrando a Tua palavra através da música. Que isso possa nos influenciar de forma poderosa e que, como igreja,
possamos usar estas armas e vencer o mundo, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos nesta manhã também pelos pais que estão aqui, estes homens especiais, estes homens dotados desta capacidade de cuidar, de prover, de serem referenciais para os seus filhos. Abençoa-os de uma forma especial, Senhor. Derrama sobre eles um presente dos céus, que eles possam experimentar a Tua graça no seu dia a dia, e que este dia seja um dia de visitação do Senhor sobre eles, e que a cada um de nós, Senhor, nos ajuda a usar estas armas, que nós possamos ser cristãos que vencem o mundo para a glória do Teu santo nome. Oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, pai, que está aqui nesta manhã. Que Deus abençoe você, filhos, jovens, maduros, que estão caminhando na força do Senhor. E que você que nos visita nesta manhã, deseja ter essa experiência com o Senhor, nós estaremos aqui à frente para orar junto com você. Deus abençoe, um bom domingo, vão na paz.